Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Super. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Dando sequência às aulas anteriores, o pessoal tem pedido bastante, tem ajudado muita gente aí a trabalhar, a enfrentar esse tal de polinômios. E na última aula, aula parte 2, nós começamos com as operações envolvendo polinômios. Só que nós vimos apenas as operações básicas, adição, subtração e multiplicação. Hoje nós vamos entrar naquela operação que causa muita dor de cabeça para vocês, que é a divisão envolvendo dois polinômios. Ok? Presta atenção e vamos nessa. Muito bem, pessoal, mas para nós começarmos a aula de hoje, para nós começarmos a efetuar a divisão entre polinômios, eu vou pedir para vocês deixar aquele like aí. Isso. Deixa que tá assistindo, dá aquele like lá para dar aquela força pro prof aqui. E depois, é claro, vem comigo na pergunta. Você sabe ler em uma divisão? Quando eu pergunto se você sabe ler uma divisão, eu estou perguntando se você sabe ler matematicamente. E quando eu falo em divisão, eu não estou me referindo à divisão de polinômios. Eu estou me referindo àquela divisão tradicional, usando o método da chave que você aprendeu lá no teu ensino fundamental. Tu quer dizer uma coisa? Se eu pergunto para vocês, e você vai ver logo, logo, pessoal, qual a importância disso que eu estou fazendo, não passa o vídeo, não pula, a importância disso para você realmente dominar a parte de divisão de polinômios. Eu vou pegar para vocês nada mais, nada menos o número 20. E eu gostaria que você dividisse o número 20. Vamos dividir. Olha o método da chave, lembra disso? 20, eu quero que você divida o 20 por 6. Quanto é que dá 20 balas dividida para 6 crianças? Professor, isso é barbada. Qual o valor que eu vou colocar aqui que multiplicará o teu 6 e vai chegar no teu 20? Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, eu vou usar a mesma linguagem lá em polinômios e aí você vai ver que é mais fácil do que você imagina e você vai entender de uma vez por todas coisas que vocês não viram até agora. Olha só, 20 dividido por 6. Como é que você lê isso? Tem que botar um valor aqui, né, Vavá? Tipo, por exemplo, 1 vezes 6 dá 6, tá longe. 2 vezes 6 dá 12, tá longe ainda. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24, passou, não dá. Então, o que você fazia? Você colocava 3 aqui e fazia 3 vezes 6, dava 18. Colocava o teu 18 aqui e após multiplicarmos e colocarmos o resultado aqui abaixo, você trocava o sinal. Não ficava menos 18? Então você tem 20 menos 18, vai dar um total de 2. 2 não dá para dividir por 6. Coloca vírgula o quê? Eu quero só a divisão inteira. Eu quero só que você faça a seguinte leitura comigo. Este valor que eu estou dividindo, o 20, nós chamamos esse valor, coloca lá, coloca aí. Este valor, o 20, nós chamamos de dividendo. Parece bobagem, mas é fundamental isso aqui para você aprender a divisão entre polinômios. O valor que está dividindo ele, nós simplesmente o chamamos de divisor. Então, quem vai ser dividido? O dividendo. Quem vai dividi-lo? O divisor. O resultado da tua divisão, que no caso deu 3, esse resultado simplesmente nós chamamos de quociente, o resultado da tua divisão. Agora, pessoal, esse cara que sobrou, sobrou é a mesma coisa que resto. Então, esse número que sobrou é o que nós chamamos de resto da tua divisão. Então, aqui, pessoal, eu quero a atenção de todo mundo. Prepara, alonga, espicha e olha para cá. Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto, dividendo, divisor, quociente, resto, dividendo, divisor, quociente, resto, dividendo, Parece bobagem, mas não é. Olha para cá. Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Tu consegue, vamos fazer uma brincadeira? Tu consegue me acompanhar aí, pessoal, no dedo? Eu aponto e você fala o nome do elemento, beleza? Dividendo, divisor, resto, e já errou, né? Quociente. Dividendo, quociente, divisor e resto. Resto, o divisor, o quociente, o dividendo. Quase eu me perdi. Dividendo, o quociente, o resto, o divisor. O divisor, o quociente, o dividendo e o resto. O resto, o divisor, o quociente e o... Agora vem o pé, né? Isso, agora olha pra cá.
Dividendo, divisor, quociente, resto. O dividendo, o quociente, o resto e o divisor. Fechou até aí? Eu preciso muito disso aqui. Porque você aprendeu lá no teu ensino fundamental que em toda e qualquer divisão, o teu dividendo, que no caso é o meu 20, ele sempre vai ser igual ao produto do divisor pelo quociente. Ó, o divisor 6 vezes o quociente. Mais o teu resto. Exatamente isso que eu estou montando, eu vou montar com polinômios. Em toda a divisão, qualquer dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais o teu resto, e é isso que eu quero que você destaque no momento. Dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto. Fixou? Eu vou usar a mesma coisa, a mesma linguagem, para nós dividirmos dois polinômios. Me acompanhe e vamos nessa. Muito bem, pessoal, gostaria que você dividisse comigo o polinômio p de x de grau 4 pelo polinômio d de x de grau 2. Efetuemos a divisão entre essas duas expressões. É muito mais difícil do que dividir 20 por 6, não é isso? Primeiro, então, eu preciso de você uma estrutura. Eu quero que você monte o esqueleto do método da chave. Como assim? O polinômio que vai ser dividido é o que nós chamamos de dividendo. Quem vai dividi-lo, nós chamaremos de divisor, não é isso? Então você vai ter isso aqui, ó. O polinômio p de x que vai ser dividido é o teu dividendo. Agora, nós vamos dividir este polinômio pelo teu polinômio que eu chamei de d de x, que é o nosso divisor. O resultado dessa divisão irá gerar em um terceiro polinômio, que nós vamos colocar aqui e vamos chamá-lo de quociente. E você vai ter que, efetuando esta divisão, você poderá ou não encontrar um resto, uma sobra, que nós chamaremos de polinômio resto. Mas você acabou de ver comigo que o dividendo, divisor, o quociente e o resto tem uma propriedade que nós chamamos na matemática aqui de método de Descartes. Lê-se Descartes, mas não descartes esse método não, que é importante. Método de Descartes, que é isso aqui. Em toda a divisão, o teu dividendo p de x, ele deverá ser igual ao produto do divisor pelo quociente, ou seja, o divisor vezes o teu quociente, adicionado, somado com o resto. Ok, gente? Então, isso é importante. E muitas vezes em prova, às vezes há necessidade de você ter noção de quais serão os graus dos polinômios que você está gerando. Perceba que o polinômio dividendo, ele tem grau 4. O polinômio divisor, ele tem grau 2. Qual seria o grau do teu polinômio quociente e qual seria o grau do teu polinômio resto? Pessoal, presta bem atenção. O grau do polinômio quociente, que eu não descobri ainda, eu vou representá-lo assim. O grau do polinômio que ele sempre deverá ser igual ao grau do polinômio dividendo menos o grau do polinômio divisor. Em outras palavras, vamos colocar o grau do polinômio dividendo menos, aqui você vai colocar o grau do polinômio divisor. Em outras palavras, o grau do dividendo vale 4, o grau do divisor vale 2. Então, se você pegar grau 4, olha lá, ó, quarto grau, menos o segundo grau, o grau do meu quociente vai ser 4 menos 2, obrigatoriamente grau 2, ok? Então, o grau do quociente sempre vai ser igual à diferença entre os graus do dividendo e do divisor nesta ordem. E o grau do resto, professor? Aí varia, né? Por quê? Porque o que eu posso afirmar é que o grau do resto sempre deverá ser menor que o grau do teu divisor, e geralmente uma unidade menos. Se o meu divisor tem grau 2, o grau do resto vai ser exatamente 1 de primeiro grau. Mas pode ocorrer do teu resto ser exatamente 0, ou seja, da divisão ser uma divisão exata. E quando o teu resto for 0, não sobrou nada, você não tem grau 0. Simplesmente você vai ter que o teu resto r de x, o teu polinômio r de x, é o polinômio que nós chamamos, deixa eu colocar aqui, polinômio, olha, que nós chamamos de polinômio nulo. Deixa eu escrever para você no cantinho aqui. Sempre que o teu resto, ou melhor, não sobrar nada no teu resto, sempre que o teu resto for 0, 0, é porque ele não vai ter grau, ele vai ser simplesmente denominado de polinômio nulo. Ok, até aqui? Então, montada uma estrutura, agora você tem um embasamento teórico para que você possa se atracar a efetuar a divisão entre aquelas duas expressões. Ok? Fica comigo e vamos brincar.
Muito bem, pessoal, chegou o momento que você esperava. Como efetuar a divisão entre dois polinômios, entre duas expressões polinomiais. Eu vou pegar o mesmo polinômio dividendo p dx de quarto grau. Eu vou efetuar a divisão pelo polinômio divisor d dx de grau 2. Nós já sabemos, acabamos de ver, que o grau do quociente tem que ser o quê? Grau 4 menos grau 2 vai resultar em grau 2. O grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor, tem que ser menor que segundo grau, ou seja, grau 1 ou resto nulo, Agora, como é que eu faço a divisão mesmo? Se você não lembra, na verdade, né, o que eu vou fazer aqui, é porque você já esqueceu o comecinho desta aula, quando eu efetuei uma divisão entre 20 e 6, 20 dividido por 6. O que você fazia? Olha lá, é vídeo, pessoal, qualquer coisa, você pode voltar, olha para cá. Dividindo este polinômio por aquele, eu vou pegar o primeiro termo, no caso 2x na quarta, e vou perguntar para vocês, qual o valor que multiplicado por 2x ao quadrado vai resultar em 2x na quarta? Então a comparação é entre o primeiro termo e o primeiro termo. Qual o valor que eu vou colocar aqui, que multiplicado por 2x ao quadrado vai resultar em 2x na quarta? Se for muito difícil, pega número com número, letra com letra. Qual o valor que eu vou multiplicar por 2 para resultar no 2? Aí tu vai me responder, professor, o 1 vezes 2 vai dar 2, isso. Agora, qual o valor que eu vou multiplicar por x ao quadrado para resultar em x na quarta? Aí você vai me responder, x ao quadrado, isso. Então, 1x ao quadrado é exatamente a mesma coisa que 1. Então você vai ter x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, vai resultar em 2x na quarta. Você passa para cá. Quando você passa para cá, faz o que mesmo? Troca de sinal, tranquilo? Só que agora eu vou pegar este termo que eu encontrei, que vai ser o primeiro termo do meu divisor, e vou continuar efetuando as multiplicações, passando para cá os resultados e trocando os seus sinais. Olha lá, x ao quadrado vezes 4x. Dá 4x ao cubo, positivo, vem para cá, negativo. X ao quadrado vezes menos 3 vai resultar em menos 3x ao quadrado. Vem para cá, positivo, mais 3x ao quadrado. E agora, professor, o que eu faço? Brinca de somar. Aqui você vai ter 2x na quarta com menos 2x na quarta, simplifiquemos. Vamos agrupar os termos que são semelhantes. Menos 2x ao cubo com menos 4x ao cubo vai resultar em menos 6x elevado ao cubo. Agora, menos 13x ao quadrado com mais 3 vai resultar em menos 10x elevado ao quadrado. Os demais termos, simplesmente você baixa do teu dividendo. Então, você vai ter ainda mais o teu 10x menos a tua unidade. Continuemos. Professor, eu não peguei aquela primeira partezinha ali, então presta atenção porque eu vou repetir tudo de novo. Olha só. Eu quero dividir essa expressão que sobrou por aquele cara lá em cima. Como é que eu faço a pergunta? Compara o primeiro termo daqui com o primeiro termo de lá. E a pergunta é, qual o valor, qual o termo que eu vou colocar aqui no meu dedo? Foca aqui, foca lá. Qual o valor que eu vou colocar lá no meu dedo, que multiplicado por 2x ao quadrado vai resultar em menos 6x ao cubo? Opa, vamos pegar número com número primeiro? Qual o valor que tu multiplica por 2 e resultará em menos 6? Professor, menos 3. Porque menos 3 vezes 2 dá menos 6. Isso. Qual o valor que multiplicado por x ao quadrado vai resultar em x ao cubo? Professor, x. Isso. Então, menos 3x vezes 2x ao quadrado vai resultar em menos 6x ao cubo. Menos 6x ao cubo. Mas quando passa para cá, já troca de sinal, mais x ao cubo. Agora, continuemos. Menos 3x vezes 4x. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. X vezes x dá x ao quadrado. Então dá menos 12x ao quadrado. Passa para cá, mais 12x ao quadrado. E para fecharmos aqui, menos 3x vezes menos 3. Tu não vai me errar esse sinalzinho. Olha lá, menos com menos dá mais. 3x vezes 3 dá 9x positivo. Quando ele vem para cá, ele troca de sinal, 9x negativo. Você mais uma vez vai brincar de somar. Menos 6x ao cubo com mais 6x ao cubo cancela. Menos 10 com 12 vai dar 2x ao quadrado. O 10x com menos 9 vai dar mais o teu x menos a tua unidade. Agora, pessoal, estamos chegando no fim. Vou dividir esta expressão pelo meu divisor. Agora, de novo, qual o termo que eu coloco aqui no meu dedo? Foca em mim. Olha lá.
Qual o termo que eu coloco aqui? Que multiplicado por 2x ao quadrado vai resultar em 2x ao quadrado. Ah, professor, o 1, isso! 1 vezes 2x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Passa para cá, troca o sinal, menos 2x ao quadrado. 1 vezes 4x dá 4x. Passa para cá, menos o teu 4x. Agora, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Passa para cá, mais o teu 3. Se nós brincarmos de somar, cancelemos negativo com positivo. X com menos 4x vai resultar em menos 3x. E menos 1 somado com 3 vai dar um total de 2. Como é que eu sei que eu tenho que parar a divisão? Porque eu cheguei em um polinômio cujo grau do polinômio vale 1 e esse grau é uma unidade menor que o grau do meu divisor, que vale 2. Então, acabou a divisão? Acabou. E se acabou a divisão, pessoal, vamos lá. Esse resultado é o que nós chamamos do resto R de x. E esse cara aqui é nada mais, nada menos que o resultado da minha divisão, que é o meu quociente Q de x. Você acabou aí de casa de dividir comigo o polinômio P pelo polinômio Q. Ok? Na dúvida, pessoal, volta lá e assista esse vídeo quantas vezes for necessário. A minha missão aqui é te ajudar e simplesmente pedir para vocês colocarem aí quais os assuntos você gostaria que eu traga nos próximos vídeos, ok? Nas nossas próximas aulas. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.